Olá, pessoas empreendedoras LGBTQIAPN+, do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao Negócios de Orgulho, um incrível projeto desenvolvido em parceria entre a agência de ideias Inhaí e a Amistel, uma marca que acredita em todas as formas de diversidade e vem apoiando constantemente as nossas pautas. Com esse programa, nosso maior intuito é colaborar com a liberdade financeira e autonomia da nossa comunidade. Esse programa, que tem foco na perspectiva LGBTQIAP+, pretende contribuir sendo um facilitador no desafio dessa jornada empreendedora. Geralmente, a pessoa, quando inicia uma empresa, possivelmente não irá pensar que um dia terá alguém trabalhando com ela, principalmente as pessoas microempreendedoras, mesmo que sejam formais e possuam CNPJ. A verdade é que pode parecer burocrático demais ter outra pessoa lhe ajudando. Saiba que uma hora ou outra isso será necessário. Com o microempreendedor individual, mais conhecido como MEI, é possível contratar um colaborador para trabalhar em sua empresa. No entanto, antes de realizar a contratação, é necessário verificar se a atividade exercida permite a contratação de funcionários. Feito isso, o MEI deverá se cadastrar como empregador no e-Social, sistema do governo que unifica o envio de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. No entanto, é importante lembrar que, como empregador, o MEI tem diversas obrigações trabalhistas, como pagar o salário em dia, fornecer vale-transporte e vale-refeição, conceder férias, 13º, entre outras. É necessário estar sempre atentas às mudanças na legislação trabalhista para garantir que a empresa esteja em conformidade. Se você for MEI e precisar contratar mais de um colaborador, será necessário se tornar uma microempresa, ME, ou uma empresa de pequeno porte, EPP. Há diversas empresas que prestam apoio contábil e fiscal online. Portanto, se deseja crescer, planeje-se e não adianta somente contratar. A gestão de pessoas vai além disso. A gestão de pessoas pode ser um desafio em qualquer empresa, mas existem algumas práticas que podem torná-las mais eficientes. Primeiramente, é importante que você tenha clareza sobre o objetivo e valores da empresa, para que possa alinhar as expectativas e comportamento das pessoas que vão colaborar com você. Assim, é essencial contratar pessoas adequadas para as funções disponíveis, verificando as habilidades, competências e valores dos candidatos para serem compatíveis com a cultura da empresa. Interessante, né? Porque a gente, falando sobre produção artística e falando sobre empreendedorismo, é muito difícil formalizar esse mercado, porque é um mercado que, em geral, é muito informal, porque as pessoas também estão numa tentativa. A gente tem uma indústria que vai deixando cada vez mais difícil, né, esse caminho da formalização, mas ainda assim não deixa de ser um desafio termos mais apoio formal, justamente para que a gente possa crescer. Como é que você, sendo um produtor artístico que lida com muitas pessoas que infelizmente estão marginalizadas desse processo burocrático, fiscal, contábil e tudo mais, como é que a gente pensa essa equação? Sim, eu acho que é muito importante, que eu acho que a gente já cresce muito assustado com qualquer tipo de burocracia ou qualquer coisa que a gente tenha que pegar uma fila ou ficar horas mandando vários protocolos para que a gente formalize as coisas, né? E aí, dentro do ramo artístico, eu acho que é um desmonte mesmo, eu acho que há um desmanche para que as pessoas não formalizem, para precarizar mesmo o trabalho. E eu acho que é por isso que as pessoas ainda continuam contratando no boca a boca, ou até mesmo por mensagem de WhatsApp, sem contrato, sem direitos trabalhistas, inclusive, porque acaba no lugar do freela, do job, da coisa que você vai fazer ali, o trabalhinho, e vai acabar e vai passar. Não se prevê uma garantia ou uma estabilidade daquele trabalho. Eu sou da Casa de Mutatis, e dentro da Casa de Mutatis, uma das casas aí da cultura ballroom, a gente tem produzido eventos
com a comunidade Ballroom. A nossa maior dificuldade ainda com o contratante, pensando justamente nos corpos que estão ali dentro da comunidade, ainda são questões com a documentação. Então a gente ainda tem que tratar com problemas de nome na contratação. A gente está falando de uma comunidade onde a sua maioria é uma comunidade trans. Então, muitas dessas pessoas já sabem o quanto é difícil lidar com esses processos burocráticos, onde vai ter que ficar ali, talvez, muitas vezes, revivendo o seu nome morto, ou muitas vezes essa pessoa acaba não tendo toda a sua documentação ainda em dia para realmente fazer essa contratação, e aí acaba também pedindo para que outra pessoa represente ela, dependendo do serviço. Então isso é algo que ainda é muito comum, principalmente dentro do nosso meio, assim. Essa burocracia, a gente ainda não alcançou um lugar ideal do que seria trabalhar com os nossos direitos garantidos, mas que os nossos direitos garantidos ali também não fosse um processo de violência, porque a maioria dessas burocracias acabam sendo violentas também, né? Se a gente está falando sobre pessoas que também não tiveram, talvez, um certo letramento sobre qual é a burocracia mesmo, se eu preciso ter uma MEI para me autorrepresentar, né? Então, tipo, para você ter uma ideia, eu também abri a minha MEI há pouquíssimo tempo, porque é isso, né? Os trabalhos começaram a chegar e não dava mais também para outra pessoa me representar, né? Então, também são processos que a gente vai entendendo o tamanho disso. O limite para você foi quando você estava sendo representado por outra pessoa, sendo que você podia se autorrepresentar e fazer a sua gestão. Uhum. Esse foi o seu limite. Sim, e aí também muito sobre, com o tempo, dentro da Casa de Mutatis, por muito tempo a gente usou uma MEI, né, que é a MEI da Isis, que é a mãe da casa, né, e a gente usou por muito tempo essa MEI para representar a maioria dos nossos trabalhos. Só que aí a gente já está, se a gente for pensar na inconstitucionalidade, né, da própria burocracia, eram trabalhos onde a gente estava envolvido talvez 10, 15 pessoas e era só uma MEI que estava recebendo diretamente esse dinheiro, né? E isso é um problema enorme. Não, isso é um problema enorme porque a gente não consegue dimensionar do ponto de vista industrial mesmo, comercial, o número de pessoas que estão produzindo. Sim. Então fica parecendo que a gente produz muito menos, sendo que a gente produz muito para a sociedade, então a gente acaba podendo cobrar menos, porque aparentemente a gente entrega menos. Só que não é verdade. E esse é o problema de não formalizarmos os negócios. Fica parecendo sempre que a gente não entrega tanto quanto outras comunidades, só que a gente entrega muito, né? E aí, quando você fala isso, também é o quantas pessoas já trabalharam com a gente e a gente não tem, de certa forma, tem o recibo e tudo mais, mas não existe uma contratação ou algo que prove ali que aquela pessoa trabalhou naquele trabalho para além das fotos, para além do registro, né? Eu acho que a gente acaba ainda, tipo, perdendo de fato números de quantas Sim. pessoas estiveram envolvidas naquele projeto. Quantas pessoas estiveram envolvidas? Porque como a gente vem insistindo muito nesse programa, Negócios de Orgulho, e vem insistindo muito no Contaí, em todos os nossos projetos, a nossa comunidade gera muito dinheiro. Movimenta-se muito dinheiro nessa comunidade e é importante que esse registro fique cada vez mais. Acho que é isso, né, Nani? A gente está falando de um mercado gigante e quanto menos informais, menos a gente consegue cobrar formalmente e a gente passa por todas essas barreiras que o PEU traz, que é também formalizar é uma violência, porque a burocracia ela não está preparada para lidar com as nossas demandas e a gente está nessa equação que a gente está aqui para debater, para propor caminhos, né? Eu vejo isso como dificultar para parar.
Nossos negócios, assim como nossas vidas cansaram de ser invalidadas, os nossos negócios acabam também por serem invalidados. Então é como se a gente fosse construir, mas não fosse tocar adiante. É como se nossos negócios não tivessem tanto valor, sendo que, além dos nossos negócios serem gigantes e partem do que a gente pode contribuir por políticas públicas para a população LGBTQIA+, porque a gente é parte da dor, a gente é parte da realidade que vive, e a gente cria negócios com essas dores justamente para impactar e para transformar essa realidade. Então a gente consegue gerar lucro, a gente consegue movimentar a economia, a gente consegue gerar poder de contratação, mas muitas das vezes a gente vê nosso negócio sendo invalidado por toda essa marginalização e essa violência que a gente sofre, inclusive, para formalizar um negócio. Então, aonde a gente retorna mais uma vez, programas como esse, negócios de orgulho, que vem da IAI, nessa parceria com a Amistel, é importante demais, não é apenas um programa, não é apenas uma iniciativa, é realmente transformação. Aproveitem esses conteúdos todos, porque realmente isso aqui é raro de se acontecer. E todo esse conteúdo que pega ali para a galera do início, mostrando o caminho reto a seguir, com tantos conteúdos que muitos tiveram que correr para que hoje muitos pudessem andar, isso é inacreditável, é maravilhoso. Então, é importante a gente continuar nessa somatória para fazer com que nossos negócios sejam validados, assim como as nossas vozes. Perfeito. E eu vou dizer também que a gente tem uma questão até de controle no sentido do quanto a gente vai fazer gestão dessas pessoas, né? Porque se a gente não formaliza relacionamento com essas pessoas, é difícil fazer gestão de tudo isso. Então, dessas pessoas, é difícil posicionar essa comunidade para um crescimento de fato sustentável e abundante. Porque eu acho que a gente precisa começar a falar sobre a abundância do que a gente mesmo gera. Porque é isso, a gente gera, a gente movimenta a sociedade. Olha o que esse programa está fazendo. Quantos profissionais, quantas pessoas estão envolvidas, quantas pessoas ficaram meses negociando, desenvolvendo. Esse é um projeto, né? Olha quantos projetos a gente desenvolve e tem capacidade de desenvolver. E a gente só vai conseguir fazer isso justamente encarando essa formalização para que a gente possa cobrar de maneira formal também. Para fazer a gestão de pessoas, é fundamental estabelecer metas e avaliar o desempenho dos colaboradores, identificando pontos fortes e áreas de melhoria. Manter uma comunicação objetiva com todas as pessoas é outro aspecto importante para entender as expectativas e possam contribuir com ideias e sugestões. Oferecer feedback regularmente serve para que essas pessoas possam crescer e se desenvolver. Reconhecer e valorizar o desempenho é uma forma de motivar e fortalecer a cultura. Invista em instrumentalização e treinamento para a equipe, para que todo mundo possa se manter atualizada, preparada para as demandas. E por que não focar nas contratações dentro da própria comunidade? Para garantir a contratação de pessoas da comunidade LGBT, as empresas devem promover inclusão, diversidade em sua cultura organizacional, adotando políticas e práticas que reflitam esses valores. Uma das maneiras de buscar pessoas LGBTs é por meio da divulgação de vagas em sites e redes sociais voltadas para isso. Quando você menos perceber, estará contratando a primeira pessoa para sua empresa e assim que acontecer é sinal de que as coisas estão indo bem. Parabéns!